O problema do advento do pecado não significa que não haja esperança para o ser humano. Se ele não mergulhar em seu egoísmo, reconhecer que é um pecador, ele encontrará plena salvação na pessoa bendita de Jesus. Nele, nem tudo está perdido para o ser humano. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente. Desde já, seja muito bem-vindo, tá? Você que já é inscrito, está sempre entrando aqui no canal, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo privilégio que é saber que você permite que nós entremos na sua casa, na sua vida. Muito obrigado, tá? Deixa o seu joinha aí, não esquece, é muito importante. Compartilha esse vídeo com alguém, comenta, tá bom? Diga para mim seu nome, diga aí qual é a sua cidade, quais lições você já acompanhou aqui no canal. Deixe sua sugestão para nós melhorarmos o que nós podemos fazer para estar fazendo cada vez mais com que esse canal lhe ajude no propósito da qual nós temos, que é edificar nossas vidas espirituais. Para você que está entrando hoje no canal, ou já entrou alguma vez, mas não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, deixa o seu like, ative o sininho para você receber os conteúdos que nós colocamos aqui no canal. Quando você faz isso, você ajuda bastante esse canal. O canal Colégio do Discípulo é o canal de todos nós, somos alunos da Palavra de Deus, e nós aqui não temos outra motivação a não ser falar da Palavra de Deus. Então também comente, compartilha, coloca no grupo da sua igreja, manda para o máximo de amigos que você puder, você vai ajudar bastante a gente, tá bom? Hoje nós vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro trimestre de 2025, já de olho no segundo, né? Já chegamos na 10ª lição da CPAD da classe dos adultos. Lição essa que será ministrada no dia 9 de março de 2025. Não esquece, tá? Vai na descrição porque tem bastante link para te ajudar, tá bom? Você consegue revista, livro de apoio, subsídio, dinâmicas. Se quiser também pode entrar no nosso grupo da Escola Dominical, nas nossas redes sociais, onde nós colocamos todo o material que a gente usa aqui, a leitura diária. Então, fique à vontade, tá bom? Eu quero começar orando pela sua vida. Orando para que Deus te abençoe, para que Deus abençoe nossa aula. Não me deixe orar sozinho, tá? Ore comigo. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de mais uma vez poder falar da Tua Palavra. Continue nos iluminando, continue nos ajudando. Revele a nós a Tua Palavra, Pai. E a cada professor que sempre está aqui no canal, aquele que está chegando pela primeira vez, aquele que já assistiu alguma aula, ajuda ele, Pai, na aula dele, em nome de Jesus, Pai. Que haja crescimento na escola dominical, na igreja de cada professor. Abençoe nossa escola dominical, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender cada vez mais. É o que nós te pedimos, crendo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, juntos sempre vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Então, meus irmãos, na lição de número 9, nós vimos quem é o Espírito Santo e mostramos o Espírito Santo como Consolador. Correlacionamos a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo e identificamos as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Então nós falamos um pouco de pneumatologia e hoje nós vamos falar de amartiologia, porque hoje a lição 10 tem como título "O pecado corrompeu a natureza humana". Essa é uma afirmação bíblica, uma verdade bíblica. Então, o texto áureo está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perceba então que o verbo pecar está no passado, porém o verbo está, é conjugado no presente. Então o pecado, ele atinge o homem desde a queda e as consequências são presentes. Ao pecar no Éden, o homem encontra-se em falta perante o ideal para o Deus que o criou. Então, através do pecado de Adão, todos os homens estão afastados da glória de Deus. Por isso, carecem dessa glória. O divino resplendor que brilha do próprio Deus, que ele comunica a todos os que vivem em união com ele. Então, nós estamos destituídos daquela perfeição, que é o reflexo da perfeição divina, e, portanto, da glória de Deus. Necessário é que nós deixemos o Espírito Santo agir na nossa natureza pecaminosa. A verdade prática diz que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Então temos aqui
três verdades na verdade prática. Que o pecado é um elemento real, o pecado age na vida de todas as pessoas e o pecado age desde o ventre materno. A leitura diária dessa semana, na segunda-feira, traz Salmo 51:5. A corrupção humana vem desde a concepção do ventre materno. Nós vamos falar desse salmo aqui mostrando o erro que alguns pregadores cometem. Na terça, Salmo 58:3. O pecado vem desde a madre e acompanha toda a vida humana. Quarta, Isaías 1:6. O pecado corrompeu a natureza humana na sua totalidade. Quinta, Eclesiastes 7:20. Não há ser humano no mundo que não peque. Sexta, Romanos 3, do 10 ao 12. Todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Sábado, 1 João 3,4. O pecado significa iniquidade, transgressão da lei de Deus. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, versículo 6 e versículo 7. Também na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 14. Vamos acompanhar então. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Romanos capítulo 5. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então nós vamos falar bastante desses textos durante a lição. Gênesis 3 narra a entrada do pecado na humanidade. Então a serpente, que lá em Apocalipse a gente também vai falar sobre isso, é identificada como Satanás, né? A antiga serpente, tem um diálogo com Eva, ele convence Eva a comer do fruto do qual Deus havia proibido que o homem comesse. E aí, é interessante, porque a serpente, que o próprio Deus criou, na verdade aqui, nesse caso, Satanás ele se apossou de um desses animais, ou ele apareceu na forma de um deles. E a Bíblia mostra nesse caso que a serpente era o mais astuto. Ela persuadiu Eva e convenceu Eva a comer do fruto. Parece que Eva se perdeu na explicação do que Deus havia dito ao seu marido Adão. Alguns especulam que Adão não explicou para Eva, que Adão estava errado por não estar com Eva, e etc e tal. O fato é que a serpente, reconhecendo a confusão da mulher, encontrou um ponto para atacar. Sabendo que Eva não morreria por simplesmente tocar no fruto, ela ousadamente contradisse o que a mulher retratara como sendo a ordem de Deus. É quando a mulher diz que não era nem para tocar. Então, ao distorcer a palavra de Deus, a serpente sugeriu que Deus proibira que se comesse do fruto somente para impedir que o primeiro casal ficasse tão entendido quanto ele. O próprio pecado que o próprio Satanás, quando o querubim, ele praticou. Então a mulher ela foi agora totalmente enganada. E Paulo fala disso a Timóteo, 1 Timóteo 2,14. Então, visto que a mulher não morreu quando tocou o fruto, em contradição ao que ela havia pensado que Deus dissera, ela comeu. Então, embora Adão estivesse nessa ocasião, nada fez para impedi-la. Talvez ele desejasse comer do fruto tanto quanto a mulher, mas temendo as consequências, pode ter usado da esposa como cobaia para se certificar de que o fruto não causaria morte instantânea. Então, quando como a própria serpente havia indicado isso, a serpente não enganou Adão e Eva, os olhos de ambos foram abertos. Ao invés de produzir capacidade divina, o conhecimento trouxe apenas um senso de imperfeição humana, medo e vergonha. E a gente vai falar também de Romanos 5, do 12, que é o nosso, ao 14, que é o nosso, que é a nossa leitura bíblica em classe, mas é importante nós entendermos que não havia pecado na perfeita criação de Deus até a queda de Adão. A morte é uma consequência do pecado. Os pais têm transmitido a mortalidade a seus filhos desde a queda. A queda de Adão
trouxe o pecado a toda a humanidade. Nós herdamos a sua culpa e o desejo de pecar. Então aqui Paulo ele nos confronta com a realidade do pecado e da nossa culpa. Esse pecado hereditário é corrupção de tal maneira profunda e pecaminosa da natureza, que razão nenhuma o compreende. Deve, ao contrário, ser crido com base na revelação das Escrituras. Então esses versículos apoiam a verdade de que o pecado ele reinou sobre o homem, sobre toda a humanidade, antes mesmo da entrega da lei. Embora ninguém tenha pecado do modo que Adão pecou, o pecado de Adão foi um ato pessoal e deliberado que mergulhou a raça humana na morte física e espiritual, e mergulhará na morte eterna. Então todos os seres humanos, inclusive os bebês recém-nascidos e crianças pequenas, que são incapazes de avaliar o que é certo e o que é errado, por isso não são pecadores deliberados, mas eles estão sob o domínio da morte. Então todas as pessoas agora nascem espiritualmente mortas, conforme Efésios 2, 1, 3. O pecado de Adão devia ser feito amplo, porque era um tipo ou uma prefiguração de Jesus, como Paulo diz, daquele que havia de vir, e representou toda a humanidade, tal como Jesus o faria na cruz. Mas nós vamos falar bastante sobre isso. Então, nessa lição, a realidade do pecado é o tema. O ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, conforme a sua santidade e perfeição. Contudo, o advento do pecado distorceu essa imagem e estabeleceu graves problemas que perpassam a história humana. Infelizmente, houve um movimento dentro da igreja. Já reparou que as heresias que a gente está tratando, as heresias nascem no berço da igreja. E essa heresia procurou negar essa realidade pecaminosa. Podemos perceber essas heresias ainda, os seus efeitos, na atualidade, tá? Nós temos aqui no canal um vídeo sobre o que é pecado. Então depois você vai lá na playlist do segundo trimestre de 2024, a carreira que nos está proposta, e lá tem um vídeo, conversa sobre EBD, a gente sempre colocava um comentário além da lição, sobre o que é pecado, os nomes, as consequências. Então vai lá também para te dar uma ideia ainda mais abrangente, tá bom? Então, gente, o mapa mental tá aí na sua tela. Eu gosto de colocar o mapa mental para te ajudar. Você pode tirar um print e fazer a sua bússola e os seus bolsos. A palavra-chave é pecado. E, etimologicamente, a palavra pecado ela vem do latim peccatum, que significa erro, falta, transgressão. Esse termo latino é derivado de peccare, que significa tropeçar, errar o alvo ou cometer uma falha moral. No grego do Novo Testamento, a palavra mais comum é amártia. A palavra essa, da onde deriva-se a matéria da teologia que trata sobre o pecado, que é a martiologia. Vem de amártia, que é pecado no grego. No hebraico do Antigo Testamento há várias palavras para pecado. Errar o alvo, que é shatar. Semelhantemente ao grego também, que é amártia. Iniquidade, que é avon, que é perversidade, enfatizando a corrupção interna do pecador. E também rebelião, que é pechá, transgressão deliberada, mostrando a atitude consciente de desafiar a Deus. Então temos o pecado de omissão, que consiste em deixar de fazer o que a lei de Deus ordena, e o pecado de comissão, que consiste em fazer o que a lei de Deus proíbe. Os objetivos dessa lição é explicar a doutrina bíblica do pecado e sua extensão, mostrar a heresia que nega o advento do pecado e pontuar o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Então essa lição está dividida da seguinte forma. O tópico 1, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Subtópico 1, o autor do pecado. Gênesis 3, 1 e 2. Subtópico 2, foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3, 7. Subtópico 3, a consciência da queda no Éden. E subtópico 4, extensão do pecado. O tópico 2 tem como título a heresia que nega o advento do pecado. Subtópico 1, pelagianismo. Subtópico 2, a morte de Jesus em favor dos pecadores. E o tópico 3, o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Subtópico 1, pensamentos pelagianistas em nossos dias. E subtópico 2, o perigo. A nossa introdução diz que o ser humano, criado em santidade, a imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então, o primeiro tópico já traz
A doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Subtópico 1, o autor do pecado. Gênesis 3, 1 e 2. Subtópico 2, foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3, 7. Subtópico 3, a consequência da queda no Éden. E subtópico 4, a extensão do pecado. Então nós temos em primeiro lugar 4 subtópicos. O primeiro, o autor do pecado. Gênesis 3, 1 e 2. Quero começar com você, né, mostrando que cremos. Né? Pode ficar essa pergunta. E é por isso que eu recomendo sempre a você a declaração de fé das Assembleias de Deus. A nossa declaração de fé, o nosso credo. Então, no que nós cremos? O capítulo 19 da nossa declaração é sobre o pecado e suas consequências. E a abertura, na página 97, diz: cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4, na Almeida Revista e Atualizada. Ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Há diversos conceitos bíblicos, tanto para designar o pecado, tais como rebelião e desobediência, como suas consequências, quais sejam incapacidade espiritual, falta de conformidade com a vontade de Deus em estado, disposição ou conduta e corrupção inata dos seres humanos. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque, Eclesiastes 7:20, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Atanásio, um dos pais da igreja, dizia que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento desintegrador que conduz à destruição e que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação. Daí a necessidade do novo nascimento. A universalidade do pecado é confirmada em toda a Bíblia e comprovada pela própria experiência humana. E a gente vai entender por que ela é comprovada biblicamente, nós vamos tratar desse assunto, claro, pela Bíblia, e por que ela é comprovada na experiência humana. Mas vamos lá. Quem é então o autor do pecado? O pecado, né, a origem do pecado na humanidade, biblicamente não é atribuído a Satanás, mas sim a Adão. Né, porque os adventistas, por exemplo, do sétimo dia, já comecei com heresia, eles afirmam que Satanás ele é culpado pelo pecado, então ele vai levar a culpa pelo pecado, uma exegese errada que eles fazem de Levítico, do bode Azazel, e aí aquele bode Azazel que leva o pecado para o deserto, é o próprio Satanás prefigurado, que ele vai levar os pecados, né, porque ele é culpado pelo pecado. Então Satanás ele acaba aqui sendo um corredentor da humanidade. Então ele vai levar também a parte dele do pecado. Mas não, a Bíblia mostra que a culpa do pecado, tá, de ter entrado na humanidade, ela é de Adão, conforme a própria leitura bíblica em classe. Por um homem entrou o pecado no mundo. E também de Eva, porque Paulo fala em 1 Timóteo 3,14 que o homem não foi enganado. Porém, Eva, tendo sido enganada, ela deu o fruto a Adão e Adão comeu. Porém, o querubim ungido, ele já havia pecado. Então o pecado já existia. Então ele é o autor do pecado. O pecado nasceu no coração dele e de todos os anjos que se rebeliaram contra Deus. Então, o ser humano, nós temos aí nesse combo aí do pecado, o ser humano que foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Eclesiastes, o sábio Salomão escreve no capítulo 7, vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Veja que sempre o pecado é atribuído ao próprio homem, a culpa é do homem. Porque Satanás ele não obrigou o homem a pecar. Ele fez o papel dele porque ele já era caído, ele tentou e o homem pecou. Mas vamos lá. Né? E o homem também foi dotado de livre-arbítrio. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus deu a opção a Adão. Ele podia comer, mas Deus ordenou que não comesse. Isso é livre-arbítrio. Isso antes da queda. Aí nós temos também mais uma personagem, né, dessa história, que é a serpente. Então a serpente era uma cobra comum, um dos animais do campo notável pela sutileza e perícia em segurar a presa. Tendo participado da queda do homem, então Deus a amaldiçoou. Então me parece que Eva ela não via nada além de uma serpente, mas o diabo estava dentro dela. Como depois se colocou nas escrituras, até em porcos. Então isso mostra que Satanás ele pode entrar em animais. Então a serpente ela recebeu um castigo, como recebem outras criaturas quando se fazem instrumento do pecado. Né? E essa serpente era o próprio Satanás. Lá em Apocalipse ele é chamado da antiga serpente. Né? O diabo, Mateus 4:1, o adversário em João 1:16, o maioral dos demônios em Mateus 12:24, o antigo querubim ungido, lá em Ezequiel 28, né? Que era perfeito em sabedoria e formosura, que se rebeliou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14:12 ao 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião. Apocalipse 12 fala de uma guerra no céu, onde a terceira parte dos anjos o acompanhou.
E uma parte desses continuam em prisão, conforme 2 Pedro 2,4 e também Judas 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da própria serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Então, assim, o pecado ele não teve a origem, né, no Éden, mas ele entrou na humanidade no Éden. Tá? Então, Lúcifer, lembrando que Lúcifer não é um nome bíblico. Tem algumas versões atualizadas que trazem esse nome, mas esse nome não existe na Bíblia. Lúcifer ele quer dizer portador da luz, que é o que Isaías chama, né, em uma profecia que se entende alegoricamente, que se aplica a Satanás, usando também Ezequiel 28, onde Ezequiel profetiza contra o rei Tiro, mas subentende-se, o rei Tiro não era querubim, não andou no céu, não pisou no Éden, não era o querubim ungido para guardar, ele não quis elevar seu trono até o céu, então subentende-se que ali Ezequiel está profetizando para um rei físico, mas que é uma pré-figura do querubim ungido, que aí, por costume, ficou se falando desse nome Lúcifer, algumas traduções trouxeram Lúcifer, que é um termo do latim para portador de luz. Né? E como que isso está no Novo Testamento? Como que isso está no Antigo Testamento? Se o latim não era uma língua do Antigo Testamento, e sim o hebraico. Mas vamos lá. Ao que parece, então, esse querubim ungido, o próprio Jesus falou em Lucas 10, 18, que viu ele cair do céu como um relâmpago. Né? Lá em Apocalipse 12, do 4 ao 9, fala de uma guerra no céu, onde Satanás foi expulso do céu. Então, juntando, né, são vários textos juntos que parece, que fica bem claro que Satanás ele teve algum acesso ao céu e que ele foi expulso do céu. Então, ao que parece, quando ele caiu, ele levou outros anjos a caírem. Ele foi expulso do céu. E por desejar para si atributos, né, exclusivos de Deus. Né? E aí, ele sendo expulso, caído, tornou-se chefe dos demônios, autor do pecado. E aí, qual é a função dele? Ele passa então a tentar os homens, fazendo, né, levando o homem a pecar. E sua primeira missão, que foi bem sucedida, foi com Adão. Né? O subtópico 2. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3:7. Começando em Gênesis 3:6, né, Eva, ela come, e aí eu chamo sua atenção para isso. E por que os olhos dela não se abrem? Vamos ler o texto? Gênesis 3:6. Se você for ler, professor, na classe, peça aos alunos para abrir a Bíblia e ler, que aí você faz os alunos interagir na sua lição. 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Mas espera aí, os olhos dela não se abrem. Aí continua, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí entra no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Então, espera lá. Quer dizer, então, que Eva comeu, e os olhos dela não se abriu, nem de Adão. Mas quando Adão come, os olhos dos dois se abriram. Por quê? Porque Deus falou com Adão. Porque caberia a Adão, né, falar com Eva, instruir Eva. Ele era o governante, ele era o cabeça. Quando ele come, aí Paulo diz em Romanos 5:12, que por um homem e não por Eva, entra o pecado no mundo. Agora, quando ele come, os olhos dos dois se abriram. Inclusive é o tema, né, do subtópico 2. Mas isso significa que eles andavam então com os olhos fechados, literalmente? Não. Olhos abertos, inclusive tem vários textos na Bíblia que mostram olhos abertos, abrir os olhos como mudança de posição, mudança de entendimento. Então, os olhos abertos aqui, foram abertos então os olhos de ambos e viram que estavam nu. Então aqui quer dizer que eles passaram a conhecer o bem e o mal. Eles perderam a inocência. A imagem e semelhança de Deus, ela não foi perdida, mas ela foi desfigurada. Prova disso é Gênesis 9:6, aonde a gente lê: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E também lá em Tiago 3:9, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, essa semelhança ela ficou desfigurada. Passaram, então, a conhecer tanto o bem quanto o mal. Então, se abriram os olhos para o pecado e para a vergonha. Então, nós vemos aí que imediatamente entra no homem a vergonha e a culpa. Eles viram que estavam nu e tentaram se cobrir. Imediatamente vem a separação de Deus, versículo 8. Eles tentaram se esconder de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Nós vemos também que imediatamente eles perderam a inocência. Antes, a nudez não era problema, pois eram inocentes. Agora, conhecendo o bem e o mal, né, e esse bem e o mal fizeram com que eles se sentissem envergonhados. Então, o pecado hoje ele continua fechando os olhos das pessoas para Deus e abrindo os olhos para a culpa e para o afastamento de Deus. Essa ruptura de relacionamento entre homem e Deus é a morte espiritual. Então,
Deus, quando o homem come e os olhos se abrem, o pecado entrou na humanidade, foi a maior tragédia da humanidade. A maior tragédia foi o que aconteceu aqui. E aí Deus toma algumas atitudes. Primeiro, ele anuncia o Redentor. Em Gênesis 3,15, que é chamado do proto-evangelho, ele diz para a serpente, da tua semente nascerá um. Porém, inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, e da tua semente e a sua semente. E tu lhe ferirás o calcanhar, e ela lhe ferirá a tua cabeça. Então ele já estava anunciando Cristo. Deus sentenciou a serpente e o casal, e também toda a sua posteridade. Então toda a humanidade foi condenada ao pecado. Então Deus, ele fez para o homem túnicas de pele. Ou seja, eles tentaram tampar o pecado do jeito deles, com folhas de figueira. Mas Deus cobriu do jeito dele. Já era, aqui tem muito simbolismo em Gênesis, já era uma prefiguração de que Deus que proveria, tá, o sacrifício para cobrir de vez o pecado humano. Mostra a falha do homem cobrir o seu próprio pecado com folhas de figueira. E mostra que era Deus que iria prover. Deus é o primeiro a oferecer um sacrifício pelo pecado do homem. As túnicas de pele já era uma tipologia, um símbolo de Cristo. Algum animal foi morto para se fazer uma túnica de pele. Então o primeiro sacrifício foi no Éden, por causa do pecado. Tá? E esse pecado então entrou no mundo e com ele a morte, conforme Romanos 5,12. Então o homem, ele passou a ser pecador e toda a sua posteridade. Adão e Eva foram expulsos do Éden, né? E essa foi a queda da humanidade. Essa foi, como eu disse, a pior tragédia que aconteceu na humanidade. E as suas consequências são vistas até hoje. Por isso nós vamos ver agora no subtópico 3 a consequência da queda no Éden. A humanidade então, ela passou a nascer com pecado em sua natureza. Passou então a nascer com a natureza caída. E aqui é bom a gente esclarecer, eu disse para você que ia fazer isso, quando Davi diz lá no Salmo 51, verso 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aí tem pregador pegando o microfone dizendo que Davi, ele era filho de uma prostituta. É por isso que ele não estava na mesa, é por isso que Jessé não chamou ele, é por isso que ele era ruivo e tal. Não, o que Davi está dizendo aqui é que já nascemos com a natureza pecaminosa. Herdamos o pecado de Adão pela desobediência do primeiro homem. Lá em 1 Coríntios 15, 45 ao 47, Paulo ele faz uma alusão ao primeiro Adão, e em comparação com Jesus, Paulo diz que assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos a imagem do homem celeste. Ou seja, todos nós carregamos a imagem caída de Adão. Então o pecado original ele foi herdado de Adão. O fato, né, dessa verdade é que a morte passou para todas as pessoas. Romanos 5,12 novamente. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. Então, biblicamente, a Bíblia mostra isso. Eu já narrei para você a leitura bíblica em classe. Né? Gênesis 3 mostra como entrou o pecado no mundo. Romanos 5 mostra a extensão do pecado em toda a humanidade. Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É o nosso texto áureo. E a experiência humana é porque você conhece um homem que não morre? Todo homem morre. Então isso é experiência humana, é uma prova humana de que o pecado atingiu toda a humanidade. Se não atingisse toda a humanidade, nasceriam pessoas com o poder de não morrer. Então, o homem, de si mesmo, ele pratica obras mais. Isaías 64,6, o melhor da nossa justiça é trapo de imundície. Gálatas 5, 19 ao 21 mostra que as nossas obras da nossa própria carne, elas são mais. João 3, 19, Jesus diz que as obras dos homens são mais. Tudo isso é a natureza pecaminosa que herdamos. João diz, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Como esse pecado é transmitido, né? Existem teorias diferentes, porém o propósito da lição é mostrar a realidade e consequências do pecado. Então, dito isso, precisamos reconhecer nossa condição pecaminosa e depender da graça de Deus para viver em santidade. Então, a realidade do pecado, a raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra como a verdade absoluta. Satanás, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas sobre a palavra divina. Satanás insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Noutras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomianismo, negando o castigo da morte pelo pecado e apostasia. Um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. É admitir que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz, da salvação, da justiça, do pecado. Isso aqui também vale para os aniquilacionistas, que diz que se Deus condenar o pecado eternamente, ele é um Deus ruim, como se Deus fosse um ser, sabe, bobalhão. Então, do julgamento e da morte,
A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus sem arrependimento não causarão em absoluto a separação de Deus e a condenação eterna. Então, Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. Os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses. O ser humano procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético, partindo de sua própria mente e desejos, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus tem o direito de determinar aquilo que é bom e mal. Esse comentário é da Bíblia de Estudo Pentecostal. Então vejamos os pecados capitais, né? A soberba, orgulho, sentimento exagerado de superioridade, arrogância e desprezo pelos outros. Para se contrapor ao orgulho está a humildade. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. O próprio Jesus Cristo, ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Mateus 11,29. A avareza, né, que é o apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. Lucas 12:34. Jesus fala que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Paulo diz que o amor não é o dinheiro, tá? O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E todos, né, que caem nessa cobiça se desviam da fé. Uma boa receita, né, para vencer a avareza é dada por Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A luxúria, que é o desejo sexual descontrolado e uso da sexualidade de forma desordenada. A luxúria, ela está na lista das obras da carne, em Gálatas 5,19, e ela está também na lista de Apocalipse 22,15, dos que não vão herdar o reino do céu. Uma boa dica também para vencer, né, para se contrapor a esse pecado, é o que Jesus fala em Mateus 5,8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. A ira, né, ou a raiva, né, que é a fúria incontrolável que leva ao ódio e à vingança. Em Efésios 4,26, irai-vos e não pequeis, não se ponha sobre o sol a vossa ira. Tiago 1,20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A resposta bíblica para a ira é: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Romanos 12:18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Os mansos não brigam, pois não sentem necessidade disso. A gula, tá? Para você que gosta muito de falar do pecado dos outros, crente, a gula também é pecado, ou a glutonaria. É o desejo excessivo por comida. Comer muito não é pecado. O problema é não ter a necessidade real. A glutonaria, ela está na lista das obras da carne. A inveja, que é a tristeza pelo bem do outro e desejo de possuir o que ele tem. Isso é muito triste. Então vamos para mais uma bem-aventurança? Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se inveja é a tristeza pelo bem alheio, o seu contraposto é a tristeza pelo mal alheio. A preguiça, a negligência espiritual e física, falta de esforço para buscar a Deus e cumprir os seus deveres. Para se opor à preguiça, Jesus dá a receita: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, em Mateus 5,6. Então, na tradição cristã, esses pecados são combatidos por meio das virtudes opostas, como humildade, generosidade, santidade, paciência, temperança, caridade e diligência. Extensão do pecado. Então, gente, a corrupção total ou a depravação total é o estado de deterioração espiritual, moral e mental da humanidade devido ao pecado. Romanos 3, do 10 ao 18, Paulo mostra também nesse texto que todos estão debaixo do pecado. Ele já começa dizendo: porque todos estão debaixo do pecado. Então essa corrupção impede o homem, né, de tomar a iniciativa, né, no processo de regeneração. Em Romanos 1 também, 22 e 24, Romanos 8, do 7 ao 8, Paulo mostra que o homem por si só, ele não pode tomar essa iniciativa. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito Santo. É a ação divina, né, do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme Jesus disse que ele iria fazer em João 16:8. É a graça preveniente. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o pecado, ele atingiu também o livre-arbítrio.
E esse livre-arbítrio, ele precisa ser divinamente restaurado, no que diz respeito à salvação, tá? Romanos 2,4, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, a ação do Espírito Santo age no livre-arbítrio do homem, dando condição ao homem de se voltar para Deus. Vamos ver consequências do pecado. Primeiro, separação de Deus. Isaías 59,2 diz que o nosso pecado faz separação entre o homem e entre Deus. O pecado rompe a comunhão entre Deus e o homem, afastando-nos de sua presença e impedindo-nos de experimentar a plenitude da vida espiritual. Segunda consequência, culpa e vergonha. Como eu já disse aqui, o pecado ele gera um peso na consciência, fazendo com que a pessoa se sinta indigna e distante de Deus, como Adão e Eva sentiram no jardim. Dor e sofrimento. Nós vemos que uma das consequências lá no Éden foi a dor, o sofrimento. O pecado ele trouxe doença, guerra, injustiça e todo tipo de sofrimento ao mundo. Em quarto lugar, a depravação da natureza humana. Romanos 3,23, todos pecaram e agora estão destituídos. O pecado corrompe o caráter humano, levando a uma inclinação natural para o mal. Em quinto lugar, a maldição sobre a criação. O pecado não afetou apenas os seres humanos, mas toda a criação, trazendo destruição e desequilíbrio na natureza. No Éden mesmo, Jesus falou, entre abrolhos e espinho tu comerás, ou seja, até a espinha é consequência do pecado. Paulo diz que toda a criação aguarda a restauração de todas as coisas. E em sexto lugar, a morte. E nós temos 3 tipos de morte que são consequências do pecado. A morte espiritual, a morte física, a morte eterna. Então a morte espiritual se dá porque a condição espiritual em que o homem ficou, desde o pecado original, é a morte espiritual. Colossenses 3,1, porque se já ressuscitaste com Cristo. Então é uma expressão que pressupõe que antes estávamos espiritualmente mortos, igual a Efésios 2,1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a morte espiritual denota o estado em que se encontram todos os pecadores diante de Deus. A morte física, por isso que você entende, quando Deus fala assim, para Adão, o dia que tu comer certamente morrerá, mas eles não morreram no dia, fisicamente não, mas espiritualmente sim, e passaram a morrer fisicamente. Se a condenação imposta ao homem era a morte, caso pecasse, supõe-se que no caso de não pecar, o homem sobreviveria ao tempo sem sofrer qualquer tipo de degradação física. O corpo santo se manteria intacto por obra da graça do próprio Criador. Tanto que Deus expulsa o homem do jardim para que ele não coma da árvore da vida e vivesse eternamente. E também a morte eterna. Então não se pode pensar que a expressão morte eterna dê margem aos aniquilacionistas, tá? Não é morte eterna, como interpretam mal os teólogos adventistas e testemunhos de Jeová. O que o texto está falando aqui, tá, é que aqueles que vivem sobre o pecado serão lançados no inferno. Agora, no inferno vão morrer eternamente? A Bíblia não ensina assim, tá? Mateus 18, Lucas 12,5, a Bíblia também chama essa morte de segunda morte. Apocalipse 2,11, Apocalipse 26, Apocalipse 28,18. Então, os espiritualmente mortos sofrerão dano da morte eterna. Ou seja, não é que vão morrer, passar a eternidade mortos, mas separados de Deus. Então o inferno é chamado também da segunda morte ou morte eterna. Essas são as consequências do pecado. E o efeito do pecado é em toda completude do homem. O pecado ele gerou efeito no corpo, na alma e também no espírito. O pecado ele age na área física, porque os sentidos estão corrompidos. Você vê que os 5 sentidos explorados pela serpente lá no Éden, o Satanás ele explorou todos os 5 sentidos. A audição, quando ela fala com Eva, a visão, quando ela viu que o fruto era bom, o olfato, o cheiro, estando já Eva com seus sentidos corrompidos, era fácil para a serpente ludibriar o olfato de Eva para que ela sentisse o cheiro diferente numa fruta, porque o cheiro parecia melhor para ela. O quarto sentido foi o tato. Quando Eva disse que Deus proibiu de tocar, então a serpente fez com que ela entendesse que era bem mais do que isso. E aí ela agiu no paladar. Porque aí estava o golpe final. Não bastava só sentir o cheiro, olhar ou tocar, tinha que comer. E ela comeu. E o marido também comeu. Então a morte, o efeito do pecado, passou para o homem, no seu espírito. Porque é uma separação espiritual. O espírito do homem foi criado para ter comunhão com Deus, mas o pecado rompe esse vínculo, tornando o ser humano espiritualmente morto. Então isso gera a morte espiritual, conforme nós vimos. A escravidão espiritual. O pecado, ele prende o espírito humano em uma condição de escravidão.
tornando-o incapaz de buscar a Deus por si mesmo. O pecado também age na alma, na mente, nas emoções, na vontade. A alma do homem é composta por mente, emoção e vontade. O pecado ele afeta todas essas áreas. Nós vemos a corrupção da mente. Paulo fala em Romanos 1, 21 e 22. O pecado distorce a forma como o homem pensa, tornando-o incapaz de compreender corretamente a realidade espiritual. As emoções. Em Gênesis 4, do 6 ao 7, depois de pecar, nós já vemos o pecado agindo na emoção de Caim, e ele mata Abel. O pecado gera medo, angústia, ódio, inveja, orgulho e desespero na alma humana. Vontade. Romanos 7, 19 e 20, o pecado ele enfraquece a vontade humana, tornando-a inclinada ao mal e resistente às coisas de Deus. E o pecado age no corpo. O corpo humano também sofre as consequências do pecado desde o Éden, resultando em doença e mortalidade. Gênesis 3, 9. Eles passariam a se cansar, a sentir dor, a morrer. O pecado trouxe enfermidade, envelhecimento e, por fim, a morte física. O pecado trouxe desejos desordenados. Gálatas 5, 19 ao 21, a lista de obras da carne, de concupiscências. O pecado corrompe os desejos naturais do corpo, levando ao vício, à imoralidade e ao abuso dos sentidos. E ao sofrimento e dores. Romanos 8, 22 e 23. O corpo humano sofre as consequências do pecado através das dores físicas, fadiga, sofrimento, cansaço e morte. Então o homem ele tem liberdade para escolher em diversos aspectos da vida, mas nunca escolherá Deus sem sua graça, pois a sua natureza é pecaminosa. A sua vontade está corrompida, as suas emoções estão corrompidas, o seu corpo, o seu intelecto, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo estão corrompidos pelo pecado. Então apenas pela graça divina é possível crer, arrepender-se e ser salvo, como veremos na próxima lição que vai falar sobre salvação. E a salvação é obra de Deus. E aí fica uma pergunta nisso tudo aqui, para a gente fechar isso aqui e partir para as heresias. Se o homem já nasce com o pecado, criança peca? Não. A criança, ela não peca, mas ela já nasce com uma natureza pecaminosa. É por isso que nós não batizamos criança, porque criança não tem consciência do pecado. E também porque a Bíblia não dá exemplo de criança se batizando. A criança, ela nasce já com uma natureza, mas ela ainda não peca, só quando ela cresce e tem uma consciência. Qual é a idade disso? A Bíblia não dá uma idade. Mas nós vemos que conforme a criança vai crescendo, ela já vai demonstrando a natureza pecaminosa. Contando uma mentirinha, fazendo uma malcriação. Então a gente, conforme a criança vai crescendo e vai tendo consciência, o pecado vai se exteriorizando. Não tem como o homem não pecar. E fica uma outra pergunta. Existe pecado imperdoável? Jesus falou que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E aí eu quero fazer esse apelo aqui porque tem crente se culpando. Eu já presenciei casos assim. Crente que não conseguiam ter mais uma comunhão com Deus porque achava ter blasfemado contra o Espírito Santo. E às vezes até algum líder disse isso, porque a pessoa duvidou que tal manifestação era do Espírito Santo ou não. Gente, entenda o contexto que Deus falou aquilo, que Jesus falou aquilo. Os fariseus acusavam Jesus de estar curando em nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então Jesus falou que aquilo era uma blasfêmia. E por que não tem perdão? Porque quando a pessoa chegar ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, ela chegou a tal apostasia, conforme Hebreus 6,4, que para ela é impossível ser regenerada. Quando ela chega ao ponto de atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo, essa pessoa ela já caiu num laço que é impossível que ela se salve. É por isso que não tem perdão. Tá? Então, como resumo dessa parte, o pecado não teve sua origem no Éden, mas em Satanás, a antiga serpente. Então vamos partir logo para o segundo ponto, né? Porque tomamos bastante tempo aqui no primeiro ponto. A heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo é o subtópico 1, e subtópico 2, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade do gênero humano. E esse nome vem de Pelágio, que era um monge erudito britânico, né, de 360 a 420 depois de Cristo, que se transferiu para Roma em 409, né, e foi contemporâneo, né, de Agostinho de Hipona. Porém, a controvérsia não foi desencadeada pelo próprio Pelágio, mas sim com Celestio, que era um jurista romano de origem britânica, que foi um dos principais porta-vozes das ideias pelagianistas. Tá? Então, o pelagianismo, ele negava qualquer responsabilidade do pecado da humanidade a Adão. Para eles, Adão deixou apenas um mau exemplo e que a morte não é resultado do pecado. E eles vão para um outro extremo. Se Adão não houvesse pecado, ele morreria de qualquer forma. Então, Deus atribuiu a cada um a responsabilidade pelos seus pecados. Paulino, né, um diácono de Milão, ele se opôs a isso e acusou Pelágio e Celestio
né, de defender 6 erros. O primeiro, Adão era mortal e teria morrido quer tivesse pecado ou não. O segundo, o pecado de Adão prejudicou tão somente a ele próprio e não toda a espécie humana. Terceiro erro, as crianças recém-nascidas se encontram naquele estado em que Adão estava antes da sua queda. O quarto, nem pela morte e pecado de Adão morre toda a humanidade, nem pela ressurreição de Cristo ressuscita toda a humanidade. O quinto erro, a lei, como o evangelho, também leva ao reino do céu. E o sexto erro, mesmo antes da vinda do Senhor, haviam homens sem pecados. Então isso é muito perigoso. Além do pelagianismo, tem o semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo ele põe um meio termo na teologia de Pelágio. Os semi-pelagianos concordam que o homem herdou de Adão uma natureza decaída e corrupta, mas nem por isso se pode dizer que os homens estejam mortos em pecados. Essa é uma acusação que os calvinistas fazem dos arminianistas. Mas vamos entender o que é calvinismo e o que é arminianismo no contexto da martiologia, pelo menos nesse tópico que nós estamos tratando. Para os calvinistas, a depravação herdada também é total. E Deus precisa salvar o homem perdido por meio de uma graça irresistível. Aqui começa a entrar a diferença, tá, para o arminianismo. Nesse caso, essa graça não alcança todos, mas apenas os filhos da salvação. E estes não podem resistir ao chamado de salvação. Se resistirem, significa que não são filhos da salvação. Qual é o nosso ensinamento pentecostal? É o arminiano. No arminiano, que os calvinistas acusam de semi-pelagianismo, a corrupção ou depravação é total. O livre-arbítrio para as coisas de Deus foi totalmente comprometido após a queda do homem. De modo que ele não pode responder ao chamado divino, porque Deus, em um ato prévio de sua graça, restaura o seu livre-arbítrio, isso é graça preveniente, tá? Para as questões espirituais. Somente assim o ser humano pode cooperar com a graça. E mesmo assim, no momento da conversão, essa cooperação ocorre mais passivamente do que ativamente. Então a própria declaração de fé, ela faz, aqui no parágrafo 6, a corrupção total do gênero humano. A queda no Éden arruinou toda a humanidade, tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. Não somente isso, contaminou toda a humanidade. Romanos 3,10, Romanos 3,23. A natureza moral foi corrompida e o pecado tornou-se enganoso e perverso. Nós acreditamos e ensinamos a depravação total. Subtópico 2, a morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, se não tem pecado, não precisa de Salvador. Por isso, grupos liberalistas, pelagianistas ou semi-pelagianistas, eles negam a crucificação de Jesus. Que é o caso, por exemplo, do islamismo. O islamismo ele nega o advento do pecado, conforme nós vamos ver, e sendo assim, eles não veem a necessidade de morte de Jesus para anular as consequências desse pecado. E assim, eles negam a morte de Jesus na cruz. Olha o que diz o Alcorão. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram com outro. Porém, o fato é que não o mataram. Então, é assim que eles entendem, porque como é que vai precisar de Jesus morrer pelo pecado da humanidade se a humanidade não está condenada ao pecado? Então vamos ver isso na última parte. O resumo, dessa segunda parte é que o pelagianismo é a heresia que nega a realidade do advento do pecado. E o tópico 3 é o perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. Subtópico 1, pensamentos pelagianistas em nossos dias. E subtópico 2, o perigo. Então, em nossos dias, nós temos o islamismo, que nega a depravação total. Entre as várias diferenças teológicas entre o cristianismo e islamismo, a Bíblia e o Alcorão, essa questão da martiologia também. Tem um documento oficial islâmico, que é o Islão em Foco, na página 48, na página 49 e na 50, trata um pouco sobre isso. O Islão adotou uma posição única perante o assunto, uma posição que não foi compartilhada por nenhuma religião do nosso conhecimento. Eles continuam dizendo, a ideia de pecado original ou de criminalidade hereditária não tem lugar dentro dos ensinamentos do Islão. Então o ensino dessa religião é que a humanidade não tem nada com o pecado de Adão, pois todo ser humano nasce bom. Quando peca, pede perdão e, segundo eles, Alá perdoa eles. Então, no Islã, cada pessoa nasce pura e é responsável pelos seus próprios atos. Os pecados são classificados em duas características principais, pecados menores
né, que são os sagarris, podem ser perdoados, e os maiores, que são os cabarris, que exigem arrependimento específico e, em alguns casos, punição na terra, né, ou no dia do juízo. O pecado de Adão não passou para todos. Né? Nós nascemos puros e cada um responde pelo seu pecado. E no dia do juízo, nossas ações serão, as nossas ações boas e más serão colocadas numa balança. Se acaso nós tivermos cometido mais coisas boas, seremos salvos. Se nós tivermos mais ações más, seremos condenados. Essa é a ideia do islamismo. Os reencarnacionistas, eles creem no karma, né? No hinduísmo e no budismo, o pecado não é visto como uma ofensa direta a Deus, mas sim como um erro derivado da ignorância e do desejo. Em vez do conceito de pecado original, acredita-se que as ações de uma pessoa geram karma, que é um sistema de causa e efeito que influenciam as reencarnações futuras. Então, o karma negativo resulta em mais ações, né? Violência, mentira, egoísmo, etc. E leva a sofrimentos na vida atual e em vidas futuras. O espiritismo e a lei da causa e efeito. No espiritismo kardecista, pecado é interpretado como um erro cometido por ignorância e implicação moral. Não há punição eterna, mas sim um processo educativo. As almas reencarnam para aprender e evoluir, corrigindo os erros do passado. Então, no reencarnacionismo, a alma busca evoluir moral e intelectualmente até atingir um estado de pureza, quando não precisa mais reencarnar. Na ciência cristã, né, que foi fundada por Mary Beck Eddy no século XIX, tem uma visão única sobre a natureza de pecado e do homem. Eles têm o pecado como uma ilusão. A ciência cristã nega a realidade do pecado, da doença e da morte, pois considera que tudo o que não vem de Deus é apenas uma ilusão da mente humana. O pecado, assim como a doença e sofrimento, não fazem parte da realidade divina, mas são erros de percepção causados pela crença na matéria e no físico. Eles têm o pecado como um pensamento errôneo, não é uma transgressão contra Deus, é um estado mental equivocado. Para se livrar do pecado, basta corrigir seu pensamento e reconhecer sua verdadeira identidade espiritual como filho perfeito de Deus. Né? Parece a mensagem que os coaches falam, né? Você é o filho perfeito, você é puro, você tem o mesmo valor que Jesus, né? Igual David Leonardo, esses camaradas gostam de falar isso. Eles ensinam que Jesus não veio morrer pelos pecados da humanidade, mas sim demonstrar a irrealidade do pecado e da morte. Porque Jesus venceu tanto o pecado quanto a morte, porque ele tinha em mente que era filho de Deus perfeito, assim como nós devemos fazer. Então a teologia coach já era ensinada pela ciência cristã. O mormonismo, tá? Para ficar melhor, essa igreja é a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, tá? Eles nem gostam que chamam de mormon. Então o que os mormons acreditam, né, sobre o pecado original e a queda de Adão? A queda de Adão é vista como um passo necessário no plano de Deus, permitindo que os seres humanos nascessem na mortalidade e tivessem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Vou ler para você aqui, 2 Nefe, capítulo 2, 25. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Então os mormons, eles veem o pecado como uma escolha pessoal, e não como uma condição herdada. Eles acreditam na responsabilidade individual. Por falar nisso, eu acho que faltou, nesse trimestre, a gente falar dos adventistas do sétimo dia. Tá? Porque, por exemplo, falando sobre Trindade, eles creem na Trindade, mas do jeito deles. Falando sobre a natureza divina de Jesus, Jesus é Deus, eles acreditam que Jesus é Arcanjo Miguel, né? E não foi incluído aqui na revista. Assim como o pensamento está aqui nos primeiros escritos de Ellen White, de como se originou o pecado. Então ela tem revelações aqui, né, que segundo ela divina, de que, na verdade, o querubim, né, o Lúcifer, ele ficou com ciúme de Jesus, e aí ele caiu. Mas ele se arrependeu e pediu perdão. Mas Deus mesmo assim expulsou ele do Éden. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de ensinamento. Eu acho que faltou um pouco a gente falar dessa seita, adventista do sétimo dia. E depois ela fala também que anjos foram no Éden e avisaram Adão e Eva, né, que eles seriam tentados, mas eles desobedeceram, que a Bíblia não diz. Então tudo isso é mentira. Satanás não se arrependeu do que ele fez. A Bíblia não mostra isso. E parece até nos escritos de Ellen White, vou mostrar aqui para você de novo, aqui nos primeiros escritos de Ellen White, né, parece até que Satanás se arrependeu e ficou bonzinho, que Deus que é um Deus ruim, que mesmo assim não proibiu, não perdoou. Quando na verdade a gente sabe que não houve isso. Né? Então, gente, vamos lá. O perigo. Né? E essa parte do perigo é muito importante porque o comentarista ele vai falar do analfabetismo teológico. Né? De como é perigoso nós não entendermos naquilo que a gente crê. Por isso que eu falo, eu estou aqui comigo, ó, primeiros escritos de Ellen White, ó, livro de Mormon. Por quê? Porque eu preciso entender o que eles acreditam,
Eu já falei, eu tenho aqui, ó, só escritos de Ellen White tem um monte. Bíblia Católica, Bíblia da Tradução do Novo Mundo. Agora, eu sempre indico para vocês, declaração de fé, boas fontes. Gente, nós temos um credo. A Assembleia de Deus, ela tem um documento oficial daquilo que ela acredita. Nós temos cursos teológicos. A nossa IBD são bem estruturados, é referência. Tem outras denominações que usam o nosso material. Temos boas editoras, nós temos ensinadores, temos bons escritores, temos bons teólogos. Então lê a declaração de fé, busque boas fontes, estude a palavra de Deus. E agora eu vou falar bem das seitas. Vou ter aqui que falar bem, porque eles se estruturam, eles se esforçam para aprender o que acreditam. Eles defendem aquilo que eles acham ser o certo, de maneira que eles se aprimoram, eles estudam. Os testemunhos de Jeová, eles saem na rua preparado para debater, seja qual for a sua crença. Ele sabe o que você vai dizer e já sabe o que te responder. E nós, muitas das vezes, negligenciamos o estudo da palavra de Deus. Então nós temos que entender o que cremos. Pedro fala em 1 Pedro 3,1, para respondermos com mansidão a razão da nossa esperança. Deus chama lá em Oséias 4,6 a atenção dos sacerdotes que não estavam ensinando bem a palavra de Deus. E Deus olhou para o povo e falou: meu povo perece por falta de conhecimento, vocês não estão ensinando a minha lei. Então fica para a gente, para nós que somos ensinadores, se dedique. E é triste, a gente vai lá, se esforça, na outra semana pergunta e ninguém sabe nada. Então nós precisamos estudar a Bíblia. Lá em Atos 13, pentecostal, tinha profeta, mas também tinha doutores. O profeta recebe a revelação, mas doutor ele estuda. Nós temos que estudar a Bíblia para discernir a palavra, para testar tudo com base nas Escrituras, conforme fazia o povo de Bereia. Então, gente, nós precisamos valorizar o conhecimento das doutrinas cristãs, da escola bíblica dominical. Paulo fala a Timóteo: procura apresentar-te bem perante a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, manejar a palavra de Deus, saber manejar isso aqui, é essencial para o cristão. E para isso, além de estudar, além de se dedicar, além de fazer cursos teológicos, além de se dedicar na escola dominical, você que é aluno, você que é professor, buscar mais conhecimento, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo, porque quando Jesus prometeu o Espírito Santo, nós vimos na outra lição, que ele disse que ele nos faria lembrar das palavras dele. Então busque a orientação do Espírito Santo. Amém? Então isso é perigoso e nós devemos nos preparar, nos orientar. Então, como resumo, os pensamentos pelagianistas podem ser percebidos por meio das religiões reencarnacionistas, da ciência cristã e do mormonismo. A Adventista do Sétimo Dia não se encaixa no pelagianismo. Eles têm basicamente a mesma ideia que a gente sobre o pecado, que todo ser humano pecou e está destituído. Eu só citei a forma como eles falam da queda de Satanás, tá bom? Então a conclusão, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia nos vivificou juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos. Efésios 2, versículo 5. Então há uma necessidade de conhecermos a nossa base doutrinária, a fim de não sermos atraídos por falsos ensinamentos que não honram a palavra de Deus. A falta do conhecimento bíblico gera graves problemas doutrinários. E, consequentemente, os graves problemas doutrinários geram problemas na vida cristã. Amém? Então eu quero orar com você para que Deus desperte o nosso povo brasileiro, as nossas igrejas, que nós possamos buscar, que nós possamos ter prazer em meditar na palavra de Deus, em aprender da palavra de Deus. Então ore comigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos primeiramente te agradecer por essa aula de hoje, por o Senhor ter nos direcionado. Pai, obrigado por essa honra, Senhor. E nós queremos te pedir, Pai querido, mova a Assembleia de Deus. Mova, Pai, a nossa denominação, mova a igreja brasileira, as denominações, Pai. Que nós possamos ter amor pela Tua Palavra, zelo pela Tua Palavra, que nós possamos, Pai, ter prazer em meditar na Tua lei, que nós possamos priorizar o ensino da Tua Palavra, que nós possamos querer sempre aprender da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, usa esse professor com autoridade, com inteligência, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa o aluno para acrescentar naquela classe. Faça homens e mulheres de Deus que possam defender a verdade cristã, a nossa fé, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E eu espero você, querendo Deus, Deus permitindo, se Jesus não voltar, até as próximas lições. Espero ter contribuído também para essa lição. Não perca o próximo vídeo sobre o questionário dessa lição e a próxima lição de número 11, que terá por título A Salvação Não é Obra Humana. Fique na paz. Deus abençoe sua vida. Um abraço.